Sejam bem-vindos para mais um podcast aqui da Sítios Consultoria. Eu sou o professor Renato Bianchini e hoje eu estou aqui com a presença ilustre de dois excelentes profissionais de educação física. Fala pessoal, o professor Vitor Mendonça aqui mais uma vez. Hoje é o podcast qual, Renato? Perdi aqui. Esse é o quinto podcast, é o nosso bom. quinto episódio. A gente está com a presença aqui de um convidado especial, que é o professor Lucas Assis. Agradeço a todos da Sítios, Renato, Vitor. Sou formado há 10 anos. Trabalhei e coordeno as atividades da Fibratec, da unidade Centro aqui de Fora. Coordenei essa unidade por 4 anos e atualmente sou um estudioso e curioso dos temas lesão e exercício aplicado ao treinamento de força. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês e responder algumas perguntas sobre tal tema. Excelente, excelente. Eu acho que uma das principais histórias, antes que o Lucas fale da história do futebol, eu acho que é legal. Tem que contar como que eu conheci o Lucas, que é a história assim, que conta o início da minha carreira. Que quando eu fiz o meu primeiro estágio em academia, o Lucas já era professor lá e ele me orientou bastante naquela época, tanto que eu sou muito grato para ele até hoje por causa disso, né, cara? Muito, assim, a minha base toda dentro da musculação foi aprendendo com ele e a gente foi muito legal nossa relação, que a gente foi crescendo juntos ali, né, estudando juntos muitas vezes. Então hoje a gente vê que todo aquele nosso esforço vem sendo recompensado com os resultados que a gente vai tendo com os alunos, né, com os resultados que a gente vai tendo na carreira, né? Isso é muito legal, cara. E para quem ainda não conhece o Lucas, aí, ele foi o primeiro convidado da Sítios aí, né, como professor, né, de fora, né? Então a gente tem 2 cursos lá do Lucas, lá dentro da plataforma Sítios Play, né, para quem não conhece ali, focados totalmente nessa área da lesão, né, principalmente lesão de joelho, exatamente porque o Lucas é um especialista no assunto, por isso que a gente trouxe ele aqui hoje. Exatamente, né? Para quem quiser ver o conteúdo, tá lá na sitiosplay.com.br, vocês podem ver lá. Tem 2 cursos bem completos lá, abordando o tema de musculação, treinamento físico e joelho, né? Então vamos começar a fazer algumas questões aqui para o Lucas, né? A gente vai abordar aqui várias questões, tá, Lucas? Tanto da parte técnica da tua carreira. Eu queria começar com uma questão que é até uma curiosidade minha, para te falar a verdade. Eu queria saber se dentro da prescrição de treinos que você faz, eu sei que você é um professor que tem uma linha muito focada na prevenção máxima de lesões, né? Então, sim, assim, para você isso é uma das prioridades. E existe exercícios que você prescreva para todos os alunos que você considera eles essenciais para todos os tipos de alunos? Existem sim, mas assim, depende do que o aluno quer e objetiva, né? Eu não saio colocando exercício para todos. Eu vou analisar a individualidade do aluno, o que ele deseja, quais são as suas particularidades no que tange a lesões, e vou adequar um treino individualizado com base em todo o histórico do aluno. Então é muito importante a gente ter uma anamnese completa aí desse aluno e aí sim colocar um exercício de acordo para esse aluno. Beleza, perfeito. E dentro dessa sua análise inicial para saber essas particularidades, né, o que você tenta ver primeiro, assim, em termos de necessidade do aluno? Você vai primeiro focando mais nos objetivos dele ou você vai focando mais na necessidade do corpo dele, que às vezes ele nem sabe ainda, né? Como é o seu foco inicial, assim? Perfeito, Renato. Primeiramente, eu começo com uma anamnese. Eu converso com o aluno para estratificar qual é o objetivo dele, se ele tem algum tipo de lesão, realizar uma avaliação biomecânica básica no que tange, fazer um agachamento, analisar um trabalho de mobilidade das articulações desse aluno. E aí, depois que a gente faz esse filtro, a gente seleciona os melhores exercícios para esse aluno, ajudando o seu objetivo, ajudando também a prevenir lesões ou então a recuperar ou reabilitar de uma lesão, né, para que esse sujeito não tenha uma lesão na academia. Perfeito, excelente, excelente. Show de bola. Até na Sítios aqui a gente sempre fala sobre carreira, né? Tem um dos assuntos que a gente gosta de falar aí também. E um dos assuntos que eu sempre abordo é que você se especializar numa área, né? Você já se tornar referência em uma área específica, vale muito mais a pena do que você ser o que sabe tudo, né? Então, quem você atende? Eu atendo homens, mulheres de 13 anos a 60 que querem emagrecer, hipertrofiar, né? Então, assim, às vezes você focar só em um nicho é muito interessante. E aí o Lucas é um cara que focou aí no nicho, né, de lesão, que isso é interessante, né? Prevenção de lesões. O que eu queria saber, assim, como você chegou nisso daí? Pô, você já tinha essa vontade? Foi aparecendo muitos alunos seus procurando sobre lesões? Como você chegou a nichar dessa forma aí sua carreira?
Perfeito, Vitor. Eu sempre quis estudar coisas que não eram muito bem elucidadas na literatura. A gente não tinha, assim, geralmente um embasamento bem teórico de como trabalhar com lesões, né? Na faculdade a gente não tem esse tema. Essa base, né? Essa base, falta bastante isso. Então eu procurei a estudar um pouco mais de maneira profunda esses temas. Como é que eu faço uma prescrição para uma pessoa que tem menisco? Então, vou pegar os artigos científicos principais para esse grupo de pessoas. Para quem tem lesão no ligamento cruzado anterior, para quem tem condropatia patelar, para quem tem lesão no manguito, para quem tem tendinopatias. E assim eu fui estudando, fazendo também trabalhos multidisciplinares. Todo fisioterapeuta que vem indicado a mim, ou então quando a pessoa vem com algum tipo de lesão, eu indico para o fisioterapeuta, eu sempre faço um trabalho multidisciplinar. E essa história assim, das lesões no exercício é um tema, diria que, muito obscuro. Porque a literatura, às vezes, ela traz algumas evidências de caráter um pouco limitado e a gente aplica, mas, às vezes, a pessoa sente dor com aquela evidência que se traz. Então, é um tema um pouco obscuro em que você está sempre também aprendendo na prática ali com o aluno. Então, é muito importante você respeitar também sinais e sintomas desse aluno e aí respeitar bem esse processo e fazer uma prescrição de qualidade. Perfeito, e eu acho que isso ainda é muito interessante, fazer um link disso que você acabou de falar, em criar parcerias, né? Trabalho juntos com um fisioterapeuta, por exemplo, né? Que vai poder, às vezes, estar te auxiliando no teu trabalho e você auxiliando o trabalho dele, né? Porque eu vejo que as pessoas têm muito essa divisão ainda, né? De tipo assim, o educador físico não sabe nada de exercício, quer dizer, não sabe nada sobre lesão. E tem o personal trainer que vai falar assim, fisioterapeuta não sabe nada de exercício, né? E tem muito esse atrito, né? Sendo que se houvesse trabalho conjunto, eu acho que é muito mais enriquecedor, né? Que às vezes o teu mapeamento como personal foi um, o dele foi outro, e se vocês estiverem falando línguas diferentes, vamos dizer assim, focos diferentes, vocês vão estar, às vezes, um atrapalhando o trabalho do outro, né? Eu acho que você é um dos caras que eu conheço que mais fez isso ao longo da carreira, né? Teve essa relação boa com fisioterapeutas e conseguiu trabalhar, assim, e otimizar o trabalho deles dentro da academia também, né? Renato, para você ver bem, eu consegui agora um aluno novo de personal nesse último mês. E ele foi indicado para mim e ele fez algumas operações, ele tem 4 tipos de stent. E ele tem isquemia periférica a nível da artéria poplíteo. Para quem não sabe, fica logo atrás do joelho, bem no eixo articular posterior. E nesse stent, ele é um stent que tem o risco de, no caso, ter algum dano com o exercício físico. Então, eu liguei para o médico dele, que fez essa cirurgia, é um médico do Rio de Janeiro, de uma clínica muito famosa lá do Rio. Aí eu falei, nossa, eu vou ligar para esse médico famoso, será que eu vou conseguir falar com ele? Né? A gente tem, às vezes, muitas crenças limitantes, né? Exato. Aí eu liguei para a clínica, porque eu não tinha o telefone pessoal dele, liguei para a clínica, e logo depois de 1 hora ele me ligou e me respondeu, olha, Lucas, você não pode fazer nenhum exercício com ângulo de 90 graus que tenha muita carga, porque também eles têm risco do stent sair. Então, cada dia é um aprendizado, né? A gente está sempre aprendendo com os médicos, a gente está sempre aprendendo com os fisioterapeutas e com os nossos colegas de profissão. Perfeito. Não, é isso. Colocar essa história aí bem na prática, que é muito importante vocês entrarem em contato com o fisioterapeuta, com o médico, que sempre é uma troca de ideias, um aprendizado novo. Porque às vezes o cara nessa tua situação falaria assim, mas o médico não sabe de treinamento físico, eu que entendo aqui, eu que estudo exercício físico e joelho, eu que sei de tudo, só que às vezes tem aquela peculiaridade que aí é a especialidade total do médico, né? E sem ele você não ia conseguir fazer o melhor trabalho possível, né? Acho isso bem legal. Pegando essa linha de carreira, tem mais uma questão, posso fazer uma questão aqui? Pode fazer. Depois que você ia falar. Sobre carreira, cara, eu vejo assim, eu considero ser um personal trainer. Tô assim, levantando a bola do Lucas hoje, acho que é o nosso primeiro convidado aqui, aí o cara tá... Mas eu considero você um dos personal trainers de sucesso que eu conheço aqui na cidade, cara. Muito por alguns aspectos que eu considero ser bem sucedido para mim. Que é o quê? Primeiro, ser procurado por alunos assim frequentemente, né? E isso a gente percebe que quem cria uma carreira de personal sólida consegue.
Outra coisa é a sua autoridade, né, no mercado aqui. Então, assim, outros profissionais de educação física te respeitam muito também e outros profissionais da saúde te respeitam, como, por exemplo, te indicam alunos e tal. E fora isso, em termos de resultado também, que eu já conheci teus alunos, já vi muitos muito satisfeitos com o teu serviço. E aí eu queria te perguntar assim, se você como personal trainer, com a carreira que você criou hoje, quais recomendações você daria para um outro personal trainer que está começando agora, ou um cara que está na carreira, mas ainda não conseguiu engatilhar bem a carreira dele? O que você recomendaria a ele fazer que você fez e deu certo? Estude por amor. Faça se você gostar. Esse é o primeiro ponto. Se você amar o que faz, terá sucesso. É uma consequência. Então, ame o que faz. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, tenha humildade. Eu não sei tudo. Renato não sabe tudo. Vitor não sabe tudo. Então, sempre um aprendendo com o outro. Humildade é essencial. Por isso que eu falo, a parte das lesões e exercício é uma coisa muito obscura. Às vezes eu posso passar uma evidência científica que tem, e ela é limitada, porque só tem aqueles estudos, mas na prática a gente vai estar aprendendo, né? E aí depois mais estudos virão, que são coisas novas, são estudos novos ainda, estão saindo. Então, humildade é essencial e estude. Mas se você ama, né, o que você faz, automaticamente você vai se interessar, vai ser curioso e automaticamente você vai estudar. Então, é isso, tenha humildade e ame o que faz, que você terá sucesso. Vai ser uma consequência, né, cara? Eu acho que assim, quando você faz aquilo por amor, é o que faz a gente, por exemplo, num domingo à noite fazer uma aula, ouvir o pessoal, né? E não tá nem aí que é domingo, cara. Pra gente é um prazer estar lá, né? Perfeito. Igual o nosso último curso, sabadão de manhã a gente estava lá arrumando as coisas, preparando, dando aula para as pessoas e com o maior prazer, né? Porque Sim. Isso é o que a gente gosta de fazer, a gente gosta de estar envolvido com isso, sem dúvida nenhuma. O Lucas, o outro assunto aqui, né? Você deu um exemplo aí de um aluno que você acabou de conseguir aí, e eu acho que assim, foi legal porque é um exemplo super específico, né? Acho que, tipo assim, específico. Eu nem imaginaria exatamente o que é um stand lá e tal, né? Tem algo bem específico, isso é legal. Mas aí, e o profissional que está começando a entrar agora, o cara, quero enveredar aí para essa área de lesões aí. Quais são as principais lesões que você vê no dia a dia que chegam até você, de alunos, o padrão, assim, o cara tem um problema no ombro, tal lesão, no joelho, tal lesão. Quais são as principais que são mais comuns de acontecer? Vitor, as principais lesões mais comuns são a condromalácia patelar, que acomete muitas mulheres, né, a nível da articulação do joelho. Ela é a mais clássica, que mais aparece. E também as lesões de ombro, de síndrome do impacto, que acomete muitos homens, principalmente ali a nível de supraespinhoso, né, que acontece exatamente a impactação. Então essas são as mais comuns. Aí vem outras também, hérnias de disco, cervicalgias, também são comuns, tendinopatias também são bem comuns. Mas colocar numa escala ali, primeira, condromalácia patelar, segundo, ombros, síndrome do impacto, terceiro, tendinopatias de uma maneira em geral. Perfeito. E aí, até sobre esse assunto, o que você acha que são os maiores mitos aí sobre exercício físico e lesões como um todo? Eu já imagino alguns aqui já. O que você pensa aí? Perfeito. Vamos colocar o seguinte, uma pessoa que tem uma lesão no joelho, ela pode fazer agachamento? Pode e deve. Né? Acontece muito na prática do nosso dia a dia e às vezes outros especialistas falam essa pessoa não pode fazer agachamento, a pessoa que tem condromalácia patelar. Ela pode e deve, porque é um movimento funcional do dia dela. Várias vezes no dia ela vai ter que subir e levantar, ela vai ter que subir uma escada, que é um movimento bem parecido com o agachamento, um movimento de extensão de joelho e de quadril, que é o movimento que se faz ao subir a escada. Então eu não vou treinar isso para a pessoa. Agora é só adequar qual o melhor agachamento e como isso vai ser feito com base na técnica e na amplitude de movimento. Se isso tudo for respeitado, tem mais a que fazer, não tem problema nenhum. Então esse é um grande vídeo. Eu acho esse exemplo sensacional, cara, porque eu vejo assim, aquele pessoal radical, né? Não pode fazer agachamento não, porque agachamento é muito perigoso. Aí eu falo assim, então não pode nem descer para pegar um objeto no chão, né? Pois é. Porque senão... perdeu a vida dele, você não pode fazer agachamento. É uma coisa que eu vejo as pessoas sendo radicalistas, ela vai falar assim, não, mas agachamento com peso do corpo pode. Então se pode o agachamento com peso do corpo, será que ele não pode ser um treino inicial fazendo isso, né? Exatamente. Até ouvi uma frase hoje muito legal, cara, que é de um fisioterapeuta falando assim, o treino não lesiona ninguém, né? O esporte não lesiona ninguém.
é a pessoa que não está preparada para aquele estímulo que ela se expôs, né? Então eu vejo que esse é o erro, né? O erro não é o exercício, né? Por exemplo, CrossFit não é o que traz lesão pro cara, né? Às vezes é o cara chegar lá no CrossFit e achar que ele pode fazer mais do que ele pode, né? E isso que vai gerar uma lesão, né? E eu acho que isso fica muito claro, principalmente nesses mitos, né? De você, não, se eu tenho uma lesão no joelho, no quadril, na coluna, eu tenho que ficar imobilizado, né? Eu sei que tem gente que fala assim, eu tenho hérnia, então não posso correr, não posso fazer mais atividade física cíclica, né? Então, assim, parece que a pessoa mesmo quer dar essa desculpa para ela para não fazer, né? E então... eu gosto muito dessa, porque sempre chega essa lá na sítios, até mesmo um aluno meu já me mandou essa, putz, estou com hérnia, não vou poder correr mais, né? E aí eu tenho 2 hérnias de disco aí, faço exercício sempre, já fiz 3 maratonas já com hérnia de disco, né? Então, assim, com certeza essa não é desculpa pro cara parar de treinar, né? Fora que hérnias, né, a maioria delas são assintomáticas, né? Então, exato. Você pode tê-las ali e ter uma vida, né, tendo cautela com certos movimentos, mas você não vai ficar impedido de fazer exercício. E saiu um artigo recente sobre isso, 60% das hérnias, elas são reabsorvidas. Então, uma vez que eu tive uma hérnia, eu posso não ter uma hérnia a mais, porque esse núcleo pulposo ele é succionado 60%. 60%. Legal, quanto maior o tamanho dessa hérnia, maior é a absorção, mais ela tende a voltar. Agora, em alguns casos, pode-se realmente não retornar. Em outros, né, 60%, com base nessa evidência, se retorna. Perfeito, excelente. Pode falar. Pode falar? Pegando um ganchinho nessa linha assim, isso aqui eu vou deixar bem claro que agora essa pergunta é totalmente particular e vamos deixar assim a tua opinião e mesmo que você não tenha às vezes um estudo científico na cabeça agora para poder embasar, beleza? Existe algum exercício na musculação que você não gosta de prescrever, que você acha que o custo-benefício dele não é válido? Entendeu? Tô com a listinha de 30 aqui já. Se quiser eu posso até começar aqui para depois aí você ir pensando. Por exemplo, eu tenho alguns exercícios que eu não sou tão fã, não quer dizer que você seja proibido de fazer, tá? Mas, por exemplo, remada alta é um que eu não sou muito fã, tá? Tem alguns traumas psicológicos não meus, mas eu já vi aluno na minha frente se lesionar com esse exercício e tudo bem, o aluno estava fazendo de maneira sem orientação, sem supervisão ali, né? Então eu vi isso na prática ali e isso já me deixou impactado, né? Mas fora isso, eu vejo que as musculaturas alvo da remada alta, eu vejo que tem estímulos mais seguros para serem dados, né? Como, por exemplo, deltoide, seja ele no feixe medial ou anterior e trapézio, né? Você pode trabalhar com desenvolvimento, você pode trabalhar com elevação lateral, que eu considero exercícios mais seguros, com custo-benefício melhor, né? Mas eu tenho alguns exercícios na minha cabeça que eu não passo. Puxador nuca e desenvolvimento nuca, eu não passo. Por uma questão anatômica biomecânica. Vocês analisem bem. A escápula está num plano de 45 graus a 30 graus, né, no plano escapular. Então, quando a gente direciona o húmero no plano fora da escápula, essa articulação ela já não vai trabalhar em harmonia entre escápula e húmero. Então, a gente cria um desequilíbrio articular ali. Quando a gente faz movimento de abdução horizontal e rotação externa em excesso, que é o caso desses 2 exercícios, a gente faz uma tensão, uma distensão na cápsula anterior do ombro, no caso prejudicando todos os ligamentos e tendões daquela articulação. Então isso aumenta muito a chance de lesão. E também às vezes acontece se o cabo da puxada arrebentar, isso pode acontecer na prática. Vai dar ruim. Pode pegar na cervical e quebrar a cervical do aluno. Então, assim, às vezes acontece, o cara coloca muito peso e vai fazer uma puxada na nuca. Às vezes pode acontecer isso. Mas, enfim, a questão a ser analisada é a biomecânica da rotação externa em excesso, a abdução horizontal em excesso. Isso é científico, tem artigos que mostram que tem chance realmente de lesionar. A remada alta, quando ela é feita com o cotovelo passando da linha do ombro, aumenta mais a chance de lesão pela impactação que acontece no tendão do supraespinhoso e na bursa subacromial.
Então, como você bem citou, você tem que ter uma cautela para fazer. E quando você faz o puxador nuca, desenvolvimento nuca, você está trabalhando fora do eixo do plano escapular. Então, é interessante você fazer com o braço um pouquinho mais na frente. O que eu vejo assim é que qual que é o intuito, né? Qual que é o objetivo de fazer na nuca, né? Se tu avaliar isso, né? Tu vê que o custo-benefício, né? É o que você falou antes, né? Risco-benefício, né? Tipo, o risco foi muito maior e o benefício praticamente zero, né? Então, tipo, vai pegar muito, né? Que o pessoal não, pega aqui na lateral. O benefício ele vai ser quase zero da diferença do puxador frente e o risco é muito grande, né? E até uma questão legal aqui, até fazer você vai gostar dessa, hein? O Nassim Taleb, que é um escritor aí, ele fala no livro dele do Antifrágil, né? Que é o risco da ruína, né? Que é bem interessante, que é o seguinte, o Lucas deu um exemplo que, se o cara bater aqui vai na nuca, mas quando que isso vai acontecer, né? Muito difícil. Mas se acontecer, o cara vai ficar paraplégico. E aí, se isso acontecer? Então, tipo assim, você está se expondo ao risco da ruína. Se alguma coisa pode acontecer uma vez só, tu vai estragar a sua carreira, você vai deixar uma pessoa paraplégica. Olha que loucura que pode acontecer, entendeu? Então, tipo assim, exatamente analisar o risco e o benefício ali. O benefício é muito pouco, o risco do dia a dia já é grande, né? Você acabou de mostrar pra gente, ainda tem um risco ainda maior se acontecer algum fator diferente ali que pode arruinar de vez ali, né? Então, assim, com certeza não vale a pena, em todo exercício você tem que fazer esse cálculo, né? Pra essa pessoa, vou fazer o agachamento pra essa pessoa, tem que fazer uma laço patelar. Qual que é o benefício de eu fazer isso aqui? Qual que vai ser o risco de eu fazer ele com amplitude maior, amplitude menor? Toda hora você vai ter que calcular isso, né? Perfeito. Até com o próprio desenvolvimento nuca, né? Se a pessoa faz ali e falha, né? Faz uma repetição máxima e falha, isso vai... Pode luxar a articulação do ombro, pode bater na cervical, gerar uma lesão bem agressiva na cervical. Exato. Peso livre ali, né? Então é complicado. Essa era até uma questão que a gente estava discutindo agora há pouco, a gente gravou o Café com a Cites, né? O Café com a Cites 3, para quem quiser ver aí no YouTube, que é exatamente essa, né? O cara perguntou, variar exercício, utilizar outras variáveis, né, para variar o treino. E é isso, o pessoal às vezes fica muito focado nessa, tem que variar exercício, o cara quer inventar um monte de exercício, né? E na verdade você tem trocentas de variáveis dentro do treino que você pode ali, mesclando elas para você, pode utilizar o mesmo exercício durante 2 anos e ele não ser a mesma coisa sempre, né? Você vai variando ele de várias formas, o tempo de descanso, a intensidade, o volume que você está fazendo, e não tem necessidade de você ficar às vezes inventando exercício, não tem por que você fazer um exercício, né, que a gente acabou de ver aqui, que tem um risco-benefício que não vai valer a pena, né? Perfeito. Exatamente, né? Você ia levantar mais alguma outra questão agora? O Renato só tá passando a bola aqui pra mim. Ele ia falar e eu interrompi, né? Não, legal. Assim, também pensando em exercícios mais normais do dia a dia da musculação. Qual que você acha que o cara tem que ficar mais preocupado, assim? O pessoal discute muito até mesmo do agachamento, do supino. Qual que é o exercício mais comum da musculação que é interessante o cara pensar em alguma coisa e ficar preocupado? O que você acha aí? Eu acho o supino um exercício que a galera tem que tomar cuidado ao fazer. Por um ponto, é muito comum nas academias as pessoas realizarem supino com o cotovelo no ângulo de 90 graus, mais ou menos nessa angulação. Nessa angulação, a gente coloca em risco a articulação do ombro. Então, é interessante trabalhar no ângulo menor, tipo 75 graus, que é onde a gente não vai ter impactação lá no tendão do supra. Porque vocês analisem bem, eu tenho aqui o acrômio e embaixo uma protuberância óssea, que é o tubérculo maior do húmero. E entre esses dois ossos passa o tendão do supra, que se insere nessa protuberância óssea. Então, quando eu faço um exercício com ângulos de 90 graus, com o braço em rotação interna, né, ou na posição neutra, acontece essa impactação quando chega a 90 graus. Então, é interessante ter esse cuidado de deixar o cotovelo um pouco mais baixo. Então, um exercício bem básico que a gente tem que tomar esse cuidado. Boa. Outro exercício interessante, elevação lateral quando a pessoa também chega no ângulo de 90 graus. Vai acontecer impactação. Então, é interessante deixar o cotovelo um pouco abaixo da linha do ombro, para não ter essa impactação. E trabalhar no plano escapular. Na hora que a pessoa faz a elevação lateral, é muito comum ela deixar o halter alinhado com a coxa. Tem que projetar o halter 30 graus para frente, que é o plano da cintura escapular, e trabalhar nessa angulação, que já diminui também a chance de se ter essa impactação no tendão supraespinhoso. Assim como a remada alta também, não deixar o cotovelo passar da linha do ombro, porque senão vai ter impactação. Outro exercício comum, a gente tem que tomar cuidado, é o leg press e o agachamento. A gente se atentar e não deixar o joelho fazer um movimento de adução e rotação interna. Quando
ele entra para dentro, vulgarmente falando, para quem é leigo entender. Então, sempre deixar o joelho alinhado com os ombros ou quadril e joelho alinhado com a ponta do pé durante todo o movimento. Então, esses cuidados aí. E o leg press com os pés juntos? Leg press com os pés juntos. A gente é legal, porque o pessoal quer variar, né? Fazer coisa diferente. Então, vamos analisar a biomecânica. A pessoa coloca os pés juntos ali no leg. O que ela está fazendo? Movimento de adução e rotação interna. Que é um movimento que vai favorecer uma lesão no joelho, uma lateralização da patela. Porque vocês analisem bem, no momento que eu faço o leg com os pés juntos, o meu quadril está em adução, eu faço movimento em adução e rotação interna. Quando eu faço isso, a patela pode lateralizar, gerar um cisalhamento ali no trocânter, e isso gerar, no trocânter não, né, no côndilo ali do fêmur, isso gerar um desgaste a nível cartilaginoso da patela, gerando dor e uma futura lesão para o aluno e uma condromalácia patelar. E a causa é esse movimento errôneo de adução e rotação interna. Então a gente está fazendo exatamente isso. Exato. Está forçando ainda com uma sobrecarga, né? E de novo, no risco-benefício ali, o benefício é quase zero, você não vai ver diferença nenhuma. Acho que a teoria por trás é você otimizar trabalho de quadríceps, talvez, né? Sendo que nem faz sentido, né? Exato. Você nem vai otimizar trabalho de quadríceps assim, né? Eu tenho uma outra questão, só para fazer um sumário do que você acabou de falar, né? Eu vejo assim, exercícios para membros superiores, então, evitar ao máximo de passar o cotovelo da linha do ombro, né? Eu acho que essa é uma dica geral, né? Que a gente pode adotar para vários exercícios, né? Perfeito. Teve uma análise científica, acho que tu vai lembrar desse artigo, que pegou vários exercícios da musculação, né, e avaliou o indício de lesão desses exercícios, né? E assim, foi bem bacana, que pegou bem na prática, né? Vários praticantes de musculação e tentou analisar assim, quem tem uma lesão no ombro e quais exercícios ele pratica, né? E aí ele tentou fazer uma relação disso. E nessas relações foram muito interessantes que, por exemplo, tem gente que vai ler aquele estudo e vai falar assim, pô, mostrou que elevação lateral e remada alta geram lesão no ombro, né? E aí você para pensar, aí tu já fica com aquilo na cabeça. Só que, na verdade, quando você lê o artigo na íntegra, ele deixa bem claro que esses dois exercícios só estavam associados com lesão quando eles passavam o cotovelo da linha dos ombros, né? Então, assim, o problema não é fazer elevação lateral, né? O problema pode não ser fazer a remada alta, mas o problema é fazer ele de uma forma incorreta, né? Que é ultrapassando ali o cotovelo da linha dos ombros. Tem uma situação interessante que a gente sempre defende nas CITs, amplitude, né? E aí isso é legal da gente discutir também, porque sempre que a gente posta, a gente tem um infográfico já padrão aí, né? Que a gente reposta algumas vezes, mostrando que maior amplitude vai gerar mais hipertrofia. O pessoal, então, porra, amplitude é sempre máxima, né? Eu sempre falo, máximo dentro de uma zona de segurança, né? Então foi isso. Pô, o Lucas falou que então vou fazer elevação lateral, vou bater lá o braço lá em cima. Vai valer a pena? Amplitude máxima, né? Aí você tem que calcular aí até que ponto vale a pena. Tem que sempre pensar nesses limites de segurança, né? Perfeito. Duas questõezinhas dentro desse assunto aqui. O que você acha sobre o joelho e ele ultrapassar ou não a linha dos pés? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? No agachamento. Né? No agachamento, até no próprio leg press, né? Perfeito. Então, se a gente pegar uma pessoa que tem uma lesão no joelho, uma condromalácia patelar, no primeiro momento, não é legal, porque vai gerar um estresse na articulação do joelho dela. Porque quando o joelho passa da ponta do pé, acontece um estresse ali articular. Né? De torque. Um aumento de torque na articulação patelofemoral. Isso não é legal no primeiro momento. Então a gente tem que preparar essa pessoa em angulações menores, no caso, pessoa de pé, de 0 a 45 graus, um exemplo, e fazer uma estratégia de quadril, jogar o quadril mais para trás, poupando um pouco mais o joelho nesse primeiro momento. A partir do momento que a pessoa vai evoluindo, a pessoa não sente dor, ou uma pessoa que não tem nenhum tipo de dor, essa pessoa ela pode e deve fazer o agachamento com mais amplitude e pode deixar o joelho passar da ponta do pé. E quando isso acontece, isso faz com que a carga na coluna, quando ela vai fazer o agachamento com a barra nas costas, seja menor. Então, quando ela faz o agachamento poupando, né, não deixando o joelho passar da ponta do pé e fazendo estratégia de quadril, a carga para a coluna aumenta consideravelmente. Então, isso já não está legal para a coluna. Então, para essas pessoas, é interessante o joelho passar da ponta do pé, o movimento ficar mais harmônico e a carga ser dividida entre joelho e coluna. Perfeito. Então, essa relação que as pessoas têm que entender. Pode passar? Pode. Tudo para quê e para quem. Mas pode passar para as pessoas que não sentem nenhum tipo de dor, não tem problema nenhum, até para poupar a coluna. Entendi, perfeito.
E me fala uma coisa sobre elevação lateral. O que você acha da elevação lateral quando você faz a supinação de antebraço? Né? Quando você faz uma supinação, o movimento geralmente faz uma rotação externa no ombro. Esse movimento de rotação externa associado a uma abdução do ombro faz com que uma protuberância óssea chamada tubérculo maior, ela saia de encontro do acrômio. E aí o tendão do supra, na hora que a pessoa vai fazer o movimento de abdução, ela não tem um impacto, tira o impacto. Então é muito interessante para quem tem dor no ombro, quando a gente for fazer a prescrição de uma elevação lateral, associar esse movimento de abdução, a elevação lateral, com a rotação externa, a supinação. Isso vai tirar a impactação da articulação do ombro. Perfeito. Então a gente pode dizer que o inverso, né, quando você faz uma pronação, pode ser prejudicial. E isso é até uma prática comum, né, em quem quer focar no posterior, né? Eu quero dar uma ênfase aqui no meu posterior e aí faz ali a... Renata, essa sua pergunta ela é muito capciosa, muito legal. Vamos associar a duas questões aí. A pessoa faz elevação lateral com rotação interna. Então, por si só, a amplitude do movimento ela já fica limitada. Porque se vocês fizerem na prática, faz o movimento na prática, sente, vai ver até onde você consegue ir. Agarra. Agora faz a rotação externa e faz o movimento completo. A gente consegue fazer com mais amplitude. Porque quando a gente faz a rotação interna associando com uma elevação lateral, a gente coloca de encontro essas duas protuberâncias ósseas e aí acontece a impactação do tendão do supra. Então isso não é nada indicado. Como também, às vezes, quando o pessoal vai fazer uma elevação frontal em rotação interna, não é que esteja errado, mas aumenta a impactação também. Quando a pessoa vai fazer um voador e ela pega nessa pegada, ou então ela gira e faz nessa pegada, acontece a impactação na articulação do ombro. Então, são exercícios que aumentam a probabilidade de lesão pela impactação do tendão supraespinhoso e bursa subacromial. E até inclusive, né, nessa pegada da elevação frontal, eu já fiz um conteúdo sobre isso, né, que o pessoal fica até meio assim, mas como assim? Que é falando justamente sobre a elevação frontal, que eu vejo que é um exercício que pode ser feito, né, mas eu não vejo ele como um dos exercícios que deveria ser tão prescrito quanto é. Porque eu vejo o trabalho do deltóide anterior, ele já é muito efetivo nos exercícios de supino, desenvolvimento, né? Então você às vezes não precisa tanto desse trabalho isolado quanto você precisa para o deltóide medial, né? Como para elevação lateral, que não é tão trabalhada nesses exercícios, né? E aí eu vejo muito essa questão, a pessoa às vezes achar que tem que trabalhar o deltóide anterior isoladamente tanto quanto o medial, né? E eu vejo que a necessidade é bem diferente entre essas duas porções do deltóide, né? Eu uso a elevação frontal para pessoa que tem dor no ombro e ela não consegue fazer supino. Porque quando a gente faz esse movimento, a gente consegue trabalhar o peitoral maior. Só que em rotação externa. Perfeito, né? E a gente trabalha o peitoral maior, deixa a articulação num ângulo de mais segurança quando se compara com o supino. Porque o supino, qual que é o problema? É o cotovelo passando da linha do ombro, ou 90 graus, ou quando a pessoa faz o movimento descendo demais, quando o cotovelo passa da linha do ombro. Não é que é errado para todos, mas tudo para quem e para quem. Mas para quem está sentindo dor no ombro e ela faz o supino deixando o cotovelo passar da linha do ombro, isso vai fazer uma distensão na cápsula articular, aumentando a probabilidade de dores e lesões. Então, às vezes, na prática, eu fui aprendendo isso na prática, ninguém me falou isso. Mas eu sei que a elevação frontal trabalha o peitoral maior. Então, assim, eu tentei com o aluno fazer o supino, ele estava sentindo dor, pô, Lucas, como é que eu vou conseguir trabalhar meu peitoral? Eu raciocinei, não, né, elevação frontal dá. Vamos ver se você vai conseguir sem sentir dor. Legal. Aí ele, na prática, deu certo, e quando a pessoa vem comigo e sente uma dor no ombro e tá ruim, eu geralmente não passo o supino, eu estabilizo, faço os trabalhos de rotação interna e externa, trabalho o serragem inferior e o trapézio inferior e coloco esse exercício para que a gente possa trabalhar o peitoral maior com menos risco de lesão. Perfeito. Excelente. Tem mais uma questão aqui. Vou mandar aqui, manda aqui, você manda aí. Beleza. Então, tá falando sobre agachamento, acho que agachamento é o que a galera mais gosta aí, né? A gente tem um pouco tempo aí que a gente postou lá na CITES também um infográfico vendo a hipertrofia de quadríceps, de agachamento no profundo e o 90 graus ali, né? E aí a gente viu que para quadríceps é basicamente igual, não tem muita diferença, porém no agachamento profundo para glúteo a hipertrofia é muito maior.
E aí, logo que eu postei aquilo, aí o pessoal, nossa, tem que fazer o profundo, fazer o profundo. E aí já teve um monte de gente, não, mas o profundo é muito mais lesivo, não pode fazer. E aí, o que você acha disso aí? Em relação à amplitude do agachamento, se vai ser mais lesivo, não vai ser, se o profundo pode fazer, não pode fazer. Vai ser mais lesivo para quem tem uma técnica ruim. Perfeito. Por exemplo, perfeito. A pessoa faz o profundo, ela deixa o joelho entrar para dentro. Ela vai fazer o profundo e está tendo uma retroversão e retificação da coluna lombar de maneira bem no início do movimento. Então ela tem um risco maior de uma hernia de disco, por exemplo. Uma rigidez de tornozelo, né? Perfeito, uma rigidez de tornozelo que faz com que ela não tenha muita amplitude a nível de tornozelo e isso vai sobrecarregar a articulação do joelho. Aí tem que botar o pezinho ali embaixo, todo mundo botava um tempo atrás. Antigamente era padrão para todo mundo. Bota o pezinho, não sabe nem para que serve. Otimizar. Exato. Então, tudo pode, tudo para quem e para quem, desde que se faça o movimento correto. Se a pessoa tem mobilidade, ela tem consciência do movimento, ela tem mais que fazer. Agora, se ela não tem, realmente... Perfeito. É um exercício complexo, né? Então, assim, não é um exercício que qualquer um vai chegar ali e vai conseguir fazer já perfeitamente, mas a partir do momento que a pessoa faz o movimento correto, tem por que ele ser mais lesivo, né? E até pegando esse assunto, esse foi o assunto do primeiro post que eu escrevi na vida para saber disso. É verdade. Sobre amplitude de agachamento, cara. Isso aí já tem anos, cara. Eu tava vendo esse conteúdo aí um tempo atrás. Eu tenho mais uma pergunta, Lucas, que eu acho que dá para finalizar bem aí. Não sei se o Vitor tem mais alguma. Umas 4 vezes. A galera também quer perguntar, né? Mas basicamente assim, cara, é uma coisa muito engraçada, né? Que é muito comum isso acontecer com um educador físico, com um personal trainer, né? Que, não sei, um familiar, a tia dele tá naquele almoço de família, a tia dele fala assim: não, Renato, eu tô com uma dorzinha no meu joelho aqui, o que pode ser, hein? O que você me recomenda, né? E aí, parecido com isso, eu vou te perguntar aqui agora para você. Chegou um aluno para você na academia. Ele falou assim: pô, Lucas, estou sentindo uma dor no joelho. Quais são as primeiras atitudes que você toma com esse aluno? O que você faz? Primeiramente, eu vou estudar essa dor. Como é que a gente estuda essa dor? Vamos testar os movimentos dele. Então, eu peço para ele fazer um step down, por exemplo. Eu peço para ele fazer um agachamento unipodal. O step down é aquele que ele... Um pé no step e o outro ele desce. Isso, exatamente. Aí o outro pé fica fora, ele faz um agachamento sobre unilateral. Lateral. E aí eu testo esses movimentos. Aí eu vou ver se ele tem alguma restrição de mobilidade de tornozelo. Porque quem tem restrição de mobilidade de tornozelo tem grande risco de ter tendinopatia patelar. Então, se ele tiver, a gente vai trabalhar e melhorar isso. Vou ver se ele está tendo uma mecânica de movimento harmônica. Por exemplo, se ele faz uma adução e rotação interna. A gente tem que trabalhar o glúteo médio dele, fortalecer bem essa questão. E o valgo dinâmico hoje não é só fortalecimento de glúteo médio e máximo. É também um déficit cognitivo do aluno de manter o joelho alinhado para a ponta do pé. Então isso tem que ser treinado. Porque não passar um step down... Conscientemente, né? Perfeito. Ou um agachamento mais fácil, né? No primeiro momento. Para ele treinar essa mecânica errônea e melhorar o movimento. Perfeito. E... Primeiro passo é esse, depois a gente vai selecionar os melhores exercícios. Os exercícios que estiverem dando dor, por exemplo, como é que eu sei se é uma dor tranquila ou uma dor ruim, que pode ou não continuar o exercício. Numa escala de 0 a 10, qual é a dor que você está sentindo? 10 é a pior dor que você sentiu na vida, 0 é sem dor. 1 a 3 é leve, 4 a 5 é média e 6 para 7 já é forte. Se ele sentir uma dor maior que 5, a gente tem que trocar o exercício. Então são algumas... das recomendações. Se ele não tiver um fisioterapeuta ou um médico, dependendo, é interessante uma indicação também, um trabalho em conjunto. O que eu vejo assim, em grande maioria dos casos, você já vai ver os problemas logo nesses primeiros testes, né? Exato. Você vai ver ali uma anormalidade na biomecânica dele e já vai conseguir nortear bem o que você tem que fazer depois, né? Isso eu acho que é bem interessante, né? E, por exemplo, alunos que sentiram dor no joelho em determinado movimento, ele tem que parar de fazer exercícios inferiores. Como é que você lida com isso, né? Em relação... A gente tem que ver a técnica, o que está acontecendo com o movimento, se o movimento está legal, se não está. E se caso ele venha sentir, eu ajusto a amplitude, porque você sabe que quanto mais amplitude, existe uma maior probabilidade de dor do aluno se ele não estiver fazendo dentro de uma técnica correta também. Então eu vou diminuir um pouco a amplitude de movimento para diminuir o estresse na articulação do joelho e vou trabalhar com a escala de 0 a 10. Se ele não estiver sentindo dor,
aí pode continuar. Se ele sentir uma dor no walk 5, 6, aí eu já troco o exercício. Entendi. Perfeito. Excelente. Para finalizar, então, uma pergunta que sempre chega lá na CITES também. Essa daí é padrão, que eu acho que é legal de você falar. Lucas, como que eu fortaleço o joelho? O pessoal sempre pergunta essa. Essa é engraçada, assim. Eu quero que você explique para depois eu falar o porquê que eu achei engraçado, né? Mas pode falar. Quando eu estava estudando, eu também me fazia essa pergunta. Como é que a gente fortalece o joelho? Eu acho que é uma pergunta interessante, porque apesar de ser uma pergunta que parece ser burra, não existe pergunta burra. Com certeza. É muito complexo fortalecer o joelho. Se a gente for levar em consideração, a gente tem o quadríceps e o isquiotibial. Então, a gente tem que equilibrar esses pares de força. O quadríceps ele tem que ser mais forte que o isquiotibial. Por exemplo, o quadríceps tem força de 100, o isquiotibial tem que ter força de 60. O quadríceps tem que ser 40% mais forte que o isquiotibial. Então, se qualquer desequilíbrio pode levar a uma lesão desse aluno. Então, a gente tem que levar em consideração isso. Inclusive, é normal muitos jogadores de futebol terem lesões por causa disso, né? Exatamente. Infelizmente, a gente não tem um aparelho isocinético para quantificar isso. Ele vai avaliar o pico máximo de força do quadríceps e do isquiotibial e a gente vai equilibrando com base nisso. A gente, infelizmente, não tem isso nem aqui em Juiz de Fora. O aparelho custa mais de 100 mil reais, só em grandes centros, infelizmente. Então, equilibrar essa relação entre quadríceps e isquiotibial, fazer trabalhos proprioceptivos a fim de deixar a articulação mais esperta e trabalhar de uma maneira mais rápida com o cérebro, trabalhar os músculos, no caso, que dão suporte para o joelho, que estão inseridos no quadril, porque músculos dos quadris fracos deixam os músculos do joelho sobrecarregados, porque eles vão ter que estabilizar o joelho e o quadril, então fortalecer os músculos do quadril. Levar em consideração que um déficit de mobilidade no tornozelo vai gerar mais movimentação no joelho, porque se eu tenho menos mobilidade na articulação infrajacente, a suprajacente, no caso é o joelho, infrajacente o tornozelo, faz com que eu tenha mais mobilidade no joelho, porque é uma articulação para ser estável, o tornozelo tem que ser móvel. Então, olha só, a quantidade de coisas que a gente tem que fazer. Exato. Não é só pensar a nível de joelho, a gente tem que pensar a nível das outras articulações que podem influenciar no joelho, trabalhar a consciência de movimento. Então, é complexo, é uma coisa que é uma pergunta complexa. Eu até brinquei, engraçado exatamente porque assim, a gente não estuda sobre isso, né? Tipo, fortalecer joelho. Tipo, na faculdade, sei lá, nunca ouvi falar sobre isso, né? E as pessoas, às vezes, na hora que fala isso, pensam num negócio sobre mirabolante. No exercício, você vai mexer o joelho, sei lá, né? Eu fico imaginando isso. É um movimento, só que não, são exercícios, né, padrões ali e alguns exercícios complementares que você vai utilizar, né? Perfeitamente. Vamos fazer, então, aquela nossa... dinâmica. O nosso quadro da CITES. Esse não é análise científica paralela, esse é o que você está estudando. Isso, né? Exatamente. Hoje não vai ter análise científica paralela, mas a gente vai fazer aqui com o nosso convidado um quadro da CITES, que é o que você está estudando. Pode ser alguma coisa a ver com educação física ou não, tá? E aí você pode fazer um parâmetro assim, eu estou vendo isso e isso me interessou bastante e eu tenho isso aqui para compartilhar com vocês. Tá? Você quer começar? Quer ficar por último? O que você prefere? Renatão vai começar isso aí. Bom, eu começo? Então, beleza. Para você já ir pegando o ritmo aí. Então, o que eu tenho estudado, eu peguei um intensivo de um podcast muito bom, recomendo aqui para todo mundo. Que foi assim, já tinha 6 episódios, eu baixei os 6 e ouvi na sequência, assim, né? Que é o DNA Cast, do Joel Jota. Já ouviu esse aí? Não. Bem bacana, assim, bem legal, né? Ele fala de vários assuntos e o que eu acho muito interessante dele é que ele é educador físico, né? E eu acho que ele tem puxado muito profissionais de educação física para o podcast dele, que até o Sérgio Bertolucci foi lá, né? Ele é do Extreme 21, que faz exercício com peso do corpo e tal. Mas teve um fisioterapeuta que foi lá também e tal. E é ex-atleta também, né? Isso é legal. Ele é ex-atleta, ex-nadador. E assim, o conteúdo dele é bem variado, né? Vai desde essa questão de produtividade, né? Análise de carreira, né? Mentoria e mindset, né? Eu acho que é um dos pontos fortes dele. E ele tem uma frase dele de impacto que eu acho que é muito interessante, que eu acho que dá pra gente aplicar na nossa carreira, dá pra aplicar nos nossos alunos, dá pra aplicar nos nossos treinos, que é o seguinte, ele fala assim, não precisa acelerar, basta não parar, né? E eu acho que isso é muito forte do ponto de vista quando a gente fala, por exemplo, de carreira, né? O cara quer, tipo assim, não, vou começar a estudar, fazer curso e fazer minha camiseta, vou fazer
post no meu Instagram e tal, e aí o cara começa naquela velocidade máxima e tal, e aí o cara não aguenta, ele para. Aí chega uma hora que ele não tem o resultado que ele estava esperando, aí ele desanima, ele para, né? Enquanto aquele cara que, tipo assim, ele começou ali, fazendo os estudos dele, fazendo os cursos dele, e foi aprendendo, e ele nunca parou, ele chega num ponto muito mais longe, no final das contas, do que esse cara, que ele pega, dá aquele gás, ele fica motivado e vai embora, só que chega uma hora que ele sobrecarrega tanto ele mesmo, que ele para, né? Eu acho que isso aí é uma das coisas que eu vou tentar treinar mais em mim, que eu acho que eu preciso melhorar nisso, e acho que isso serve muito para treino, cara, também, né? Tipo assim, aquele cara que fala, segunda-feira eu vou começar, eu vou chegar na academia treinando firme lá, aí o cara vai e treina de uma maneira que ele não deveria ter treinado por estar recomeçando, e aí às vezes na primeira semana ele já para de tanta dor muscular que ele sentiu, de tanto, vamos dizer assim, estresse que ele sofreu ali, né? E isso eu acho que dá para aplicar também na alimentação, né? Que é o cara que quer fazer aquela dieta super restrita, e aí não aguenta ficar muito tempo e volta a comer normalmente, enquanto o cara que às vezes, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma troca aqui, se eu comia, vamos supor, tomava Nescau com leite de manhã, vou tirar isso que eu sei que está errado, vou tomar um suco, por exemplo. Ah, não, mas o suco também tem açúcar. Não, mas vou tomar um suco para começar, né? E fazer essas pequenas trocas e depois ele ir melhorando cada vez mais, né? E eu acho que isso aí é um aprendizado bem interessante que a gente pode aplicar em todas as áreas da nossa vida, cara. Eu acho que tem bastante potencial essa linha de raciocínio. Boa. Mande ver, Lucão. Fala tu aí. Uma experiência aqui ao longo desses 10 anos de formado, eu posso passar para vocês que me mantém motivado a continuar o trabalho e os estudos. Eu já cheguei a fazer algumas viagens para fora do Brasil e toda viagem que eu faço gera uma reflexão. Toda vez que eu volto para cá, eu volto mais motivado, porque eu quero retornar para um outro local e conhecer outras pessoas, culturas novas e abrir a cabeça. Então, para a gente se manter apaixonado pela nossa profissão, acho que tem que ter o segredo da recompensa. A gente tem que dar um presente pra gente, porque a gente gosta mais do que? É da gente mesmo. Se a gente não gostar da gente, a gente não vai conseguir dar carinho para nossa namorada, a gente não vai conseguir dar carinho aos nossos amigos, para nossas mães. Então a gente tem que investir na gente. Investir em vocês. Então uma estratégia que dá certo, me manter motivado a estudar, dar cursos, falar para vocês aqui, continuar trabalhando, fazer as viagens, isso gera uma reflexão, na hora que eu estivo nas viagens, vários aprendizados, uma recompensa, e isso me motiva a trabalhar mais para depois retornar e conhecer outros locais. Então, é a recompensa. A prática legal que a gente até fala muito, às vezes você fica estudando ali, e fica muito focado nisso, na hora que você pega um momento que você não está fazendo nada, às vezes é um momento que você, aí que você vai pensar mesmo, na hora que a cabeça está vazia ali, que você tem as melhores ideias, né? Às vezes um aluno que você estava pensando o que fazer com ele, é nessa hora que você vai pensar nisso, né? Que você está ali tranquilão, essa hora que vem essa ideia, né? E o meu aí? Vamos lá. O cara vai polemizar, vai ficar pesado. Não, eu vou tranquilo. Ontem eu estava vendo uma entrevista do Yuval Harari, que é um escritor aí israelense, que eu acho que é até bem legal, porque ele tem uma pegada bem Sítios, que é um cara aí do meio científico, porém ele escreve os livros dele assim de um jeito muito fácil de ler. E a ideia dele é exatamente essa, não é uma coisa que a gente discute muito, né? Acho que a galera do meio científico, a galera do meio da pesquisa, ele escreve muito para essa galera, né? Então, tipo assim, fica aqueles 2-3% da população ali discutindo ali, e a galera, o público-alvo mesmo, não chega até essas pessoas, né? E aí a Sítios, ela faz exatamente esse meio de campo, né? A gente tenta trazer o científico para essa galera. Mas enfim, ele é o escritor aí quem não sabe, né, o Sapiens, Homo Deus, 21 lições para o século XXI. Então tem uns livros bem legais dele aí. E aí ele estava discutindo essa questão, que é muito legal, que no podcast que a gente já teve exemplo disso. Que ele fala que hoje a gente está no momento assim, da sociedade como um todo, que a profissão elas vão mudando muito rápido, né? A gente não sabe se daqui 30 anos como é que vai ser a educação física. Pergunta pra mim, será que daqui 30 anos as pessoas vão estar ainda prescrevendo os treinos na academia ali ou o cara vai estar com um aplicativozinho? Não sei, talvez seja isso, né? Então, assim, há muito tempo atrás você não ia ter essa discussão, né? Há 20 anos atrás a educação física nem existia, né? Nem era ainda... o que é hoje, né? Exatamente. Então, assim, as coisas acontecem muito rápido. Então, até
a gente viu aqui no começo que o Lucas falou que ele era o coordenador, agora já não é mais, o cara já focou em personal, então isso acontece muito, né? O Renato tem pouco tempo de profissão, assim como eu, já trocou várias vezes aí o que faz na profissão, né? Focou um, focou em outro, né? Isso é legal. E aí o que eu quero dizer com isso, né? É muito importante que você, hoje, profissional, você esteja assim, focado totalmente sempre em adquirir aprendizado. Então, pô, o cara que não está adquirindo aprendizado, seja ele da educação física, seja ele outros aprendizados aí por fora, o cara vai ficar para trás. Então, a gente gosta sempre aqui na educação, na CITES, de estudar não só a educação física, né, para passar esse conhecimento para vocês, mas também de estudar outras coisas, desenvolvimento pessoal. O Renato estava estudando ali mindset ali com o Joel J, né, estudando aí vendas, marketing, que a gente sempre gosta de estudar também, exatamente para você estar sempre evoluindo, porque pode ser que às vezes você é o bambambam ali da sua área ali, mas se você não sobe, a galera vai começar a subir no mercado e você vai ficar para trás, né? E aí até assim um jabá aí da CITES Play, né, é algo que a gente sempre tenta trazer na CITES Play, a gente tenta trazer conhecimentos para vocês, seja eles da área técnica ali, sejam eles ali conhecimentos que vão transformar você no profissional melhor, seja eles de venda, gestão financeira, que a gente traz ali dentro da CITES Play para essa galera, né? E até eu vejo muito profissional que não sai, o cara ou sai da faculdade e fica só ali, ou sai da faculdade e fica dependente da educação formal, que eu acho que é um grande problema de muitos profissionais. O cara acha que, não, pô, vou fazer uma pós aqui, faz outra pós ali, mais uma pós ali, e a gente sabe que a educação formal como um todo ela é muito lenta, ela demora ainda a entender todo esse mercado como um todo. Às vezes o cara está discutindo o X ali, só que na prática é Y, né? Então é muito importante ele fugir também, não fugir e ficar só no informal, né? Mas procurar tanto a educação formal quanto a informal. Então você que está aqui no podcast, que a gente já é, com certeza um cara diferenciado, né? O cara que está aqui escutando a gente já é um cara que está procurando esse tipo de informação. Então é isso essa reflexão que eu trouxe aí para vocês. Vou até pegar um gancho disso que você acabou de falar, né? Porque eu acho que a gente manifesta muito essa opinião, né? Que a educação formal, infelizmente, ela está um pouco atrasada em relação ao como o conhecimento está andando. E eu não julgo isso, por exemplo, as pessoas que gerenciam as faculdades ou os cursos de pós-graduação, que eu sei que muitos deles tentam trazer essa linha, só que não conseguem, porque o sistema ele não permite, né? Exato. Então, por exemplo, eu conheci um pessoal que foi abrir um curso novo de educação física e eles estavam com uma proposta muito atual, de, focar em carreira de personal, que é uma coisa que a gente sabe que a maioria dos profissionais hoje vão cair na academia, né? E eu falo cair na academia porque eles caem mesmo, porque o cara não estudou nada na faculdade, aí quando ele percebe que ele não tem o que fazer, não tem emprego no colégio que ele queria, não tem emprego no esporte, aí ele cai na academia, né? É o maior mercado, né? Ponto. Pois né? Então, a gente tem vários colegas, né, que o cara odiava a academia, a faculdade toda, nunca pensou nisso, agora o cara está trabalhando na academia, exatamente, porque é o único mercado que absorveu essa pessoa. Né? Exatamente. E isso é a maioria, né? Isso é muito louco. E aí eu vi que assim, essas pessoas que estavam construindo esse novo curso de graduação, eles estavam tentando fazer adaptações do currículo para conseguir implementar isso. Só que não era possível, porque, por exemplo, o próprio MEC não tinha ainda possibilidade de você ter essa flexibilidade de currículo ainda, né? Exato. Então, assim, é uma coisa que vai evoluir, né? Só que mais vagarosamente, né? Então, eu acho que esse que é o nosso problema. Porque a gente aqui não é contra a educação formal, porque eu até acredito assim, a nossa base é da educação formal, né? Foi lá que a gente começou a criar nosso senso crítico científico. É um somatório, né? Exatamente. Só que a grande questão é você não ficar dependente, que é o que o Vitor falou, né? Que a gente hoje tem muita alternativa que vai poder te ajudar nesse processo. A gente vê, por exemplo, um grande problema que a gente vê hoje, né, a pessoa que se adequa somente à educação formal, é que, por exemplo, muitos professores de faculdade hoje, eles só são professores de faculdade. O cara, às vezes, não é personal trainer, o cara não atuou em academia, e ele não prescreveu treinos na mesma quantidade que um cara que está na academia, trabalhou 10 anos na academia, prescreveu. Então, tipo assim, ele não está lidando com aqueles alunos. Então, para ele, é uma realidade diferente. Ele não faz por mal, às vezes, né? Ele simplesmente não é a realidade dele. E aí ele tem uma tendência a passar aquele conhecimento da maneira que ele vê. E o aluno que está ali para absorver o conhecimento, ele absorve daquela maneira, né? E isso acaba prejudicando ele no longo prazo. O que o Lucas falou no começo é perfeito, né? Que igual ele falou, que a questão das lesões ali, o artigo científico é um pouco obscuro. Se o cara não tem prática, o cara vai passar um conhecimento obscuro para essas pessoas, entendeu? Ele não vai conseguir passar um conhecimento que vai ser adequado à prática das pessoas. Né? Perfeito. Vamos para algumas perguntas, então, aqui, da nossa audiência, né? Então, a gente separou algumas perguntas que o pessoal fez lá no Instagram, específicas aqui pro Lucas responder aqui pra gente, hein? Beleza. Só pergunta
capciosa, grande Então, Lucas. vamos lá, Lucas. Miguel Costa perguntou aqui, ó. Tendo a tendinite patelar, é possível treinar judô ou jiu-jitsu e ainda assim fortalecer os tendões? Entendo que existe o risco de lesão nessa região, porém, os movimentos com um amigo, é possível? Nesse caso aí é o seguinte, você não consegue fortalecer os tendões fazendo essas atividades. No caso, você vai ter que fazer um trabalho resistido. Por quê? A lesão a nível de tendão, como o tendão não recebe tanto fluxo sanguíneo, a gente tem que estimular essa regeneração. A regeneração do tendão vai de 1 a 3 meses, a regeneração completa dele ali. No caso, assim, tendinite é uma inflamação. E se a pessoa sentir uma dor crônica de mais de 20 dias, por exemplo, mais de 7 dias, 20 dias, isso provavelmente ela deva ter uma tendinose no tendão, que aí é uma degeneração do tendão que não tem inflamação, mas às vezes a pessoa sente dor. Então o que a gente tem que fazer? Um trabalho excêntrico, de punho de 4 segundos. Então, por exemplo, no caso eu estou entendendo ali que na parte patelar. Então ela faz o movimento de extensora com as duas pernas, ela deixa a perna que ela sente dor, tem a lesão no tendão patelar, faz movimento lento por 4 segundos. É um protocolo que ela pode sentir um pouco até de dor durante o processo, mas ela tem que continuar, né, a fazer isso, e depois de um tempo ali, de 1 a 3 meses, esse tendão ele pode vir a se regenerar. Se não tiver rotura, se tiver rotura, a rotura ela não se regenera, mas se tiver só pequenas degenerações ali na área, a gente consegue ter uma regeneração. Então tem que fazer musculação, não tem jeito, e é demorado, tá? Ele é 1 a 3 meses pelo menos. E você acha que o cara pode continuar treinando judô e jiu-jitsu? Se ele tiver sentindo uma dor, uma escala de 0 a 10, acima de 5, não. Não é Aí recomendável. não, porque vai fazer mais inflamação, vai degenerar mais. Aí às vezes ele pode até ter um risco de ter uma ruptura, porque o tendão vai ficando fraco. Muita tendinose gera roturas, ruptura total. E pode acontecer até dele tentar compensar isso com uma outra articulação ali, aí o problema vira generalizado, né? Perfeito. Então, no primeiro momento, ele está treinando, não está sentindo dor, ok. Intercala ali com a musculação, mas tem que fazer a musculação, não tem como fugir não. O trabalho excêntrico é fundamental. E eu vejo assim, ainda mais jiu-jitsu e judô, né? Que você usa muito essas Exato. articulações para fazer alavanca e tal, né? Exatamente. Vamos lá, Vinícius Rodrigues. Pessoa com ligamento colateral medial do joelho rompido pode treinar pernas normalmente? No caso, assim, se ela pode fazer o exercício tranquilo, se ela não estiver tendo instabilidade e dores durante o exercício. Então, por exemplo, qual que é o problema ali do ligamento colateral medial? Ele não deixa com que a articulação, né, do joelho ela faça um valgo. Ele vai segurar ali a tíbia junto com o fêmur, estabilizando. Né? Então, precisa ali que o adutor, né, também estabilize ali a articulação, porque essa articulação ela vai ter um falseio medial, que a pessoa não tem o ligamento. Então, Tá rompido, né? Tá rompido. Então, ela tem chance de ter assim, luxações. Mas o trabalho de musculação é tudo em ambiente estável. Então, ela pode fazer o exercício de maneira geral, é tranquilo. Tem que tomar cuidado só com dor, controlar a dor, escala de 0 a 10, mais uma vez. Tomar cuidado com os exercícios de pivô e rotação, que realmente aí ela tem grande chance de ter o falseio. Mas é uma cadeira extensora, um leg que está bem ali estabilizado, não é problema. E se no dia a dia dela, ela está fazendo os exercícios, está falseando, está sentindo dor, está dando edema, aí ela vai ter que operar. E até aproveitando já a pergunta, se for ir para exercícios cíclicos aí, corrida, bicicleta, o que você acha? Bicicleta é muito tranquilo, porque vai numa mesma direção. Corrida também é tranquilo, porque vai numa mesma direção, desde que não seja em ambiente outdoor, tipo cross-country, né? Às vezes a galera sai correndo aí no meio da mata, aí realmente é complicado. Mais uma vez, aí é bom ele, às vezes, corrigir, né? Esse possível falseio que ele vai dar, né? É difícil na corrida. Né? Exato. Se ela estiver correndo e estiver tendo falseio, der dor, der edema pós-treino, não tem como continuar, não. Recomendado, não. Aí tem que fazer cirurgia, não tem como. Ligamento rompido, a pessoa pode viver com o ligamento rompido a vida toda? Pode. Tem alguns casos que a pessoa consegue.
Agora, se na atividade do dia a dia dela, ela vai subir escada, vai descer, ou vai fazer os exercícios que ela gosta, uma corrida, que não tem um risco ali para o joelho iminente, né, se o ambiente for estável. Ela pode fazer? Pode. Agora, se tiver falseio, dor, edema logo após o treino, ela vai ter que operar. Infelizmente, não vai ter jeito, não. Perfeito. O Ellison Barbosa perguntou aqui: dor forte nos ombros em alguns movimentos. Tá, esse ponto. Só não fazer estes que doem? Existem alguns exercícios para fortalecer. Então, aqui, pelo que eu entendi, ele tem alguns movimentos que ele faz e sente dor muito forte nos ombros. E aí, uma alternativa para ele é evitar esses exercícios e o resto continuar normal. E tem alguns exercícios que ele tem que fazer para fortalecer. Então, assim, é uma pergunta mais geral, né? Exato. Mas... quando a gente pensa em ombro, uma coisa que você vai ter que evitar, Wellington, é o seguinte: qualquer exercício fora do plano escapular, qualquer exercício que o cotovelo passe a linha do ombro nesse sentido, né? No caso, o cotovelo passando a linha do ombro na elevação lateral chamada alta, é contraindicado. Desenvolvimento nuca, puxador nuca também não é interessante. Supino deixando o cotovelo passar da linha do tronco, que faz uma distensão na articulação. Então, esses não são interessantes. E é interessante a gente dar ênfase para os músculos estabilizadores, que é o movimento de manguito, rotação interna e externa, trabalhar os músculos escapulares, no caso, que fazem retração da cintura escapular, que fazem a rotação para cima da cintura escapular, aí é o trapézio inferior e o serrátil inferior, porque aí você vai ter uma melhor dinâmica dessa articulação da escápula, protegendo o ombro. Então, o protocolo de fortalecimento é esse: investir no serrátil inferior, no trapézio inferior e no conjunto manguito, rotação interna e externa. E trabalhar de maneira equilibrada os músculos opostos, como o peitoral, né, e os exercícios de costas. Tem um equilíbrio aí também interessante. Eu acho que você explicou bem antes aquela questão da escala de dor, né? Então, se o cara está às vezes com uma dorzinha ali, se ele classificou como 1 a 2, ele pode continuar, se passou de 5, já não vale a pena, né? Perfeito, Vitor, isso aí, bem lembrado. Beleza, vamos lá então. Pergunta Chernobyl Assessoria, hein? Esse daí ele pergunta direto lá na CIS. Chernobyl Assessoria tá meio... Vamos lá, né? Lesão de menisco na porção anterior. O que evitar no leg day, né? No dia de treino de pernas? Chernobyl, é o seguinte: não tem na literatura como se trabalhar com amplitude de movimento para lesão de menisco. Então, o que é a minha conduta hoje e tem funcionado na prática? É trabalhar em cadeia cinética fechada, no caso agachamento, leg press, de 0 a 45 graus, e em cadeia cinética aberta de 90, no caso perna dobrada, tá? Até 45, até metade do movimento. Então, trabalhar nessas amplitudes no primeiro momento, né? E depois, quando a pessoa não estiver tendo dor, beleza, vai trabalhando com amplitude legal. Agora, a parte anterior do menisco, ela evita a translação anterior da tíbia, né, sobre o fêmur, né, do fêmur sobre a tíbia ali. Então, um agachamento completo, você tem muito esse movimento, né, de ter essa translação anterior, ou então no movimento em que você faça a extensão completa do joelho também, isso acaba se tendo esse movimento de translação anterior também, o excesso de extensão no joelho, numa cadeira extensora, ou se a pessoa não controlar bem no leg press, quando a pessoa vai fazer um movimento de extensão completa, ela faz o movimento estendendo completamente o joelho. Aí a tendência da tíbia é fazer uma translação anterior sobre o fêmur, e aí, no caso, o menisco segura isso. Então você vai dar uma atritada ali na área. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de movimentação. E o exercício para posterior pode fazer normalmente? Posterior, tranquilo. Não tem nenhuma contraindicação. Tomar cuidado, às vezes, se a pessoa tiver um excesso de extensão de joelho, aquele recurvato, um stiff, dependendo, né? No primeiro momento, evitar exercício com o joelho muito esticado. No caso, a panturrilha, ao invés de você fazer a panturrilha em pé, no primeiro momento, fazer um semiflexo ou deixando o joelho dobrado, fazendo a panturrilha sentada. É interessante nesse primeiro momento. Perfeito. Vamos lá. Laís Marques. Afundo, agachamento búlgaro, passada no Smith. São indicados para quem tem condropatia patelar grau 3? Então, vamos lá. Então, mais uma vez, pode fazer, Laís, não tem problema não. Se a técnica estiver correta, se a pessoa estiver fazendo o movimento na amplitude e não estiver sentindo dor, beleza. Se ela estiver sentindo dor
Aí é trabalhar com as amplitudes de proteção. Isso já está bem elucidado na literatura para esse caso. E mais uma vez, reforçando, para leg press e agachamento, vai de 0 a 45 graus, pessoa em pé, 0 graus, desce um pouquinho, 45. E cadeira cinética aberta, cadeira extensora, por exemplo, 90 com a perna dobrada até 45. Então, trabalha nesses ângulos, mas aí para esse exercício você vai trabalhar do 0 a 45 graus. Se ela estiver fazendo uma mecânica correta, o joelho não está entrando para dentro, não está tendo queda pélvica, não está inclinando o tronco para fazer o movimento, isso gera uma descompensação lá no joelho também, quando acontece isso. No caso, aí trabalhar nos movimentos com 0 a 45 graus. Aí pode fazer. Se não estiver tendo dor, mais uma vez, a escala de 0 a 10 pode aplicar, né? Se estiver tranquilo. Eu acho que a dor é um principal indicador ali, né? Eu gosto dessas perguntas exatamente quando chega muito lá na CITES lá e assim, tipo, nunca tem a resposta exatamente certa, né? Tipo, posso fazer o afundo? Poder pode, né? Tipo, né? Mas, pô, vai valer a pena para essa pessoa? É isso que a gente tem que calcular. Tem que ver ali personalizado, né? Porque um exercício a fundo, né? É como se fosse similar a um recuo fixo, né? O a fundo que eles estão colocando é um recuo fixo, né? Sim, exato. É mais difícil a pessoa estabilizar a pelve e o fêmur. Então é mais fácil de ter uma adução de rotação interna. Exato. Então isso tem que ser analisado, se a técnica tá legal. Perfeito. A última pergunta aqui, eu acho que é uma que a gente até já comentou bastante hoje no podcast, mas a gente vai responder ela aqui novamente, que é do Jackson Fábio, né? Ou Jackson Fábio. Como otimizar... Eu conheci um cara que se chamava Jackson, né? Aí por isso que eu não jogo já o Jackson logo de cara. Mas normal seria Jackson, no Brasil. No Brasil, né? Jackson Fábio, então. Como otimizar os exercícios de peitoral com tendinite no ombro? No caso, no primeiro momento, eu procuro trabalhar a estabilização do ombro, rotação interna, rotação externa, trabalhar os músculos escapulares. Então, isso é interessante. Tem que saber qual tendão que está com a lesão e colocar o protocolo excêntrico em cima desse tendão. O protocolo excêntrico ajuda na regeneração do tendão. Beleza, feito isso, a gente vai selecionar os exercícios. Eu posso trabalhar com supino, com voador, com crucifixo. Eu gosto de colocar exercícios em que a articulação, no primeiro momento, esteja mais estável. Então, para deixar o ombro ali mais estável, eu vou trabalhar inicialmente com uma elevação frontal, que a gente consegue recrutar peitoral, deixando o ombro mais estável em rotação externa, né? Mantenha a pegada supina, rotação externa do ombro e faço a elevação frontal. E após isso, eu vou evoluindo para um voador, mantendo o cotovelo abaixo dentro do ombro, né? Sempre. E depois para o supino. Se não tiver tendo nenhum tipo de dor, beleza, pode ir trabalhando normalmente esse exercício, tranquilo. Você falou desse protocolo aí de fortalecimento, como é que você faria ele? Você para de treinar tudo, fica um mês fazendo esse protocolo de fortalecimento, você vai fazendo conjugado, você continua esse protocolo durante um ano, como você faz isso? Então, inicialmente tem que ver qual tendão, geralmente vamos colocar o tendão do supra, que é o que mais é acometido. Então, a pessoa vai pegar um peso, a mão oposta faz o movimento, ela desce no plano escapular, pode trabalhar em rotação externa, desce devagar por 4 segundos, faz 3 séries de 12. Pelo menos 1 a 3 meses fazendo o exercício, o tempo do tendão demora a cicatrizar ali a área, né? Então, de 1 a 3 meses ali, pelo menos fazendo. E depois eu vou evoluindo, vou colocando... posso colocar supino? No primeiro momento eu não coloco, não. É um exercício que geralmente pode dar um incômodo ali. Mas se não estiver sentindo dor, beleza. Não é que não está errado, né? Mas essa é a minha conduta, mas não está errado. Aí eu faço elevação frontal, eu prescrevo voador, o voador dá muito certo para quem tem dor no ombro, a pessoa consegue executar ali sem sentir nenhum problema. E eu vou evoluindo, e se ela não estiver tendo nenhum tipo de dor, respeitando a escala de 0 a 10 mais uma vez, beleza, a gente vai evoluindo nos exercícios. Show de bola. Mais mastigado que isso aí possível, né? Impossível, né? Eu acho que o cara que tinha 0 de conhecimento nessa área aí, depois dessa aula aí, eu acho que o cara já está num nível que já está acima da média, na minha opinião. Com certeza. Assim, eu acho que o cara já atingiu aqui um nível, só ouvindo o que a gente falou aqui hoje, que o Lucas trouxe aqui de conteúdo, cara, já deixa o cara bem à frente. Muito certo? Bom. Show de bola. É isso, eu queria antes de mais nada agradecer muito a tua presença aqui, tá, professor? Foi um prazer enorme te receber aqui. O prazer é meu. Tá? Com certeza você vai ser convidado mais vezes, né? Para o nosso podcast aqui, às vezes
para explorar outros assuntos, né? E também para as nossas aulas lá na City Space, tá sempre com a gente aí. Beleza? O Lucas até utilizou uma técnica muito importante que de deixar para um próximo podcast uma história muito importante aí sobre o Renato, que ele vai soltar no próximo podcast. No próximo podcast ele vai contar. Vai ser uma técnica importante de antecipação que ele já jogou pro próximo podcast. Sobre futebol. Renato jogando futebol. A gente tem que achar aquela foto no Facebook. Vou procurar. Eu acho que eu já dei uma apagada nela, entendeu? No próximo podcast aí o Lucas vai soltar essa história diferente. Beleza. Boa. Show de bola, gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente aqui até o final, tá? E até o nosso próximo episódio. Valeu, pessoal. Até a próxima aí. Obrigado. Tudo de bom. Valeu, galera.